TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos chegando na TV Candidez com mais uma edição do programa Ângelo Máximo. Prazer imenso poder estar aqui mais uma vez para te fazer companhia, trazendo informações de Nova Serrana e região, recebendo um convidado muito especial, empresário, gente boa. Convido você a conferir a partir de agora mais uma edição do programa Ângelo Máximo. Quem quiser participar, pedir alô, encaminhar perguntas, sinta-se à vontade. No rodapé vai ter aí o nosso WhatsApp, número de WhatsApp, para você participar. Você de Divinópolis, toda a região que prestigia o nosso trabalho, um grande abraço. Desde já, muito obrigado a você que vai seguir conosco a partir de agora pela TV Candidez. Meu convidado de hoje, um companheiro, conterrâneo, é de Nova Serrana, é o Clifford Frederico Oliveira, e o tema escolhido para hoje é planejamento financeiro. Meu amigo, seja bem-vindo, satisfação em recebê-lo aqui. Tudo bem? Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a você, Ângelo, pelo convite muito especial, né? Para mim é uma grande honra estar no seu programa aqui na Candidez, uma TV referência aí em Minas inteiro. Queria aí agregar algum conteúdo para os seus telespectadores, pessoal aí de Nova Serrana, pessoal da região. E é muita responsabilidade estar aqui no seu programa. Muito obrigado. O Clifford é de Nova Serrana? Como é que fica? Você é de Nova Serrana? É de Divinópolis? Como é que fica o coração do Clifford? Não, na realidade, Ângelo, eu sou de Campo Belo, Belo. Pertinho aqui, dá uns 120 quilômetros aqui de Divinópolis, mas eu moro em Nova Serrana, vai fazer 12 anos. Fui para Nova Serrana empreender, uma cidade que eu gosto muito, né? Vamos falar assim, sou campo-belense e sou um pouquinho neocerranense também. Passar aqui o currículo do meu convidado, sócio-diretor da empresa Sul América Informática, empresa com 12 anos de mercado e parceiro de uma das maiores instituições financeiras de Minas Gerais, São Paulo, que desenvolvem projetos de planejamento financeiro. É do mundo, essa empresa que você participa? O que acontece? Hoje vai fazer 3 anos que eu sou consultor financeiro de uma das maiores multinacionais hoje do mercado financeiro, do ramo securitário, onde a gente trabalha com planejamento financeiro individual. Um negócio bem legal que a gente vai trazer para o pessoal aí, seus telespectadores. Então, o tema de hoje, convido você a acompanhar, assistir com o Clifford Frederico Oliveira, planejamento financeiro. Vale a pena você acompanhar. Clifford, o que é um planejamento financeiro? Boa pergunta, Ângelo. O que acontece? Planejamento financeiro, eu tenho uma visão que ele é baseado através de um objetivo, só existe um planejamento financeiro se existe um objetivo. E a partir do momento que você tem um objetivo, você tem um propósito, você tem uma missão, a gente vai, vamos colocar, traçar a caminhada para a gente conquistar. Um exemplo, por exemplo, de um planejamento financeiro, assim, nas minhas conversas, nas minhas reuniões com os meus clientes, falar assim, Clifford, eu quero chegar aos 55 anos de idade, eu quero tirar o pé do acelerador. Não quer, vou parar de trabalhar, mas trabalhar mais por opção. Hoje fala-se muito de liberdade financeira, Hoje os grandes consultores financeiros, fala aí, Thiago Reis, fala assim, como é que eu vou criar renda passiva, O que é renda passiva? É aquela renda que, independente se eu estiver trabalhando ou não, ela vai estar mantendo o meu padrão de vida. Então, se você tem isso como objetivo, como é que eu vou conquistar aquilo? Outra questão de planejamento financeiro também que a gente fala, eu quero dar uma educação para os meus filhos, quando ele chegar aos 18 anos, eu quero ter o capital, para pagar uma educação para ele. Outra questão de planejamento financeiro que a gente pode trabalhar, eu quero abrir o meu negócio, quanto de capital que eu preciso para abrir a minha empresa. Então, quando a gente fala de planejamento, quando você coloca isso no papel, quando você coloca isso como um objetivo, como um propósito, fica muito mais fácil das coisas acontecerem. E esse planejamento requer um profissional, Clifford? Com certeza, Isso aí, o acompanhamento de um profissional especializado, que vai te alinhar, que vai te dar as ferramentas para você conquistar esse objetivo, é primordial no sucesso.
E hoje E até um ponto, assim, em várias reuniões eu faço uma pergunta, né, para os meus clientes, falo assim, com qual idade você pensa em tirar o pé do acelerador? Vou fazer essa pergunta para o telespectador. Com qual idade, né, você pensa em tirar o pé do acelerador? E aí a pessoa com 50, 60, né, que é quando a gente entra para a nossa terceira idade, mas a segunda pergunta eu faço o seguinte, e o que você está fazendo para conquistar isso? A pessoa, não sei, né? Ela não sabe responder. Então, isso não é um planejamento. Na realidade, isso é um sonho. Planejamento é quando você sabe o que você tem que fazer e quais as ferramentas que você precisa. Então, vai ficar muito mais fácil da gente conquistar. Temos aqui perguntas. A partir de quando você começou a trabalhar com planejamento financeiro? Quais as mudanças trouxe para a sua vida? O que acontece, Ângelo? Eu comecei a trabalhar muito novo, né? Saí de Campo Belo com meus 16 anos de idade e fui para Nova Serrana, uma cidade que eu falo que o DNA da cidade tem que ser estudado, né? Porque é uma cidade muito empreendedora, uma coisa muito admirável, uma coisa fora da realidade. Acolhe pessoas do Brasil inteiro, né? Acolhe pessoas do Brasil inteiro e hoje eu atendo em mais de 20 cidades e é uma cidade que agregou muito para mim profissionalmente. E há 4 anos atrás, eu fui abordado por um profissional, o Antônio, né, do ramo financeiro também. Ele visitou a minha empresa e ele fez alguns questionamentos. Falou assim, Clifford, hoje a sua empresa, né, hoje o pequeno empresário, o médio empresário, ele é muito centralizado, né? Normalmente o processo de compra é de responsabilidade dele, o processo de venda, o processo fiscal, toda decisão, todo o processo de decisão está centralizado no empresário. E ele fez uma pergunta básica, falou assim, Clifford, se amanhã, por exemplo, você parasse de trabalhar, como é que ficaria o seu negócio, né? Como é que ficaria a sua empresa? E aí eu falei assim, eu trabalho desde os meus 16, 17 anos de idade, né? Hoje eu estou com 25 na época, né? Eu percebi que tudo que eu conquistei naquele período, eu poderia dispor, né? E normalmente o empresário, para ele ter sucesso hoje no Brasil, ele paga um preço muito alto. Mas para a gente dispor daquilo é da noite para o dia, né? E quando ele trouxe essa solução, eu falei assim, isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que eu posso trabalhar em Nova Serrana. E primeiramente eu trabalhei 1 ano e meio só dentro da cidade. Hoje o negócio cresceu muito, né? Hoje eu tenho clientes em Franca, São Paulo, Ribeirão Preto, Divinópolis, né? Hoje eu venho atuando no Brasil inteiro, levando esse planejamento. Eu falo que hoje eu sou como se fosse um agente de mudança, trazendo soluções financeiras para os empresários e trazendo, vamos falar assim, a tranquilidade, né? E graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho bem bacana. O pessoal, então, os empresários têm aderido a esse projeto? Com certeza. A esse seu serviço? Não só empresários, mas famílias, né, que tem um dos pontos primordiais que eu analisei quando a gente tomei a decisão de encarar esse objetivo. Quando a gente fala de planejamento financeiro e pilares financeiros, hoje eu vejo que, em muitas das vezes, existem o pai, a esposa, né? Ele representa 80% a 90% da renda da família. Se amanhã, por exemplo, acontece algum imprevisto com ele, né? Acontece uma situação de incapacidade produtiva, como é que fica o dia a dia? Né? Como é que fica vamos colocar, o padrão de vida pode estar comprometido. Então, a gente traz soluções baseadas nisso. Convido você que está nos assistindo a participar, a interagir, a encaminhar sua pergunta, né? No rodapé está aí o 3222-5052, é o WhatsApp para você participar, me ajudar nesse bate-papo com o Clifford, né, que é empresário. A sua loja vai muito bem, né? Graças a Deus, é uma referência em Nova Serrana. Sim. Você trabalha com celulares? Lá a loja hoje a gente trabalha... ampla, né? Uma grande loja, né? Hoje a empresa lá a gente trabalha com vários segmentos, né? Telefonia, né? Videogames, computadores, notebooks. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma equipe maravilhosa lá que toca o nosso negócio, enquanto eu estou nessa missão aí do planejamento financeiro na vida das pessoas. Vamos prosseguir com o programa Ângelo Máximo, temos mais perguntas. Quais as ferramentas necessárias para ter um planejamento financeiro bem-sucedido? O que acontece, Ângelo? Quando a gente fala de planejamento financeiro, o primeiro passo da pessoa para ela tomar a decisão, ela tem que se preocupar em fazer a sua reserva financeira emergencial. Não tem como você fazer um planejamento financeiro sem você desenvolver uma reserva financeira emergencial. Como é que a gente faz ela? Primeiro ponto, né, você que está aí em casa, se você tem uma despesa, a gente precisa somar as nossas despesas fixas do nosso dia a dia. Então, se você tem uma despesa aí de 3 mil por mês, qual que é o valor que você tem que manter de reserva financeira emergencial? O ideal
6 meses das despesas fixas. Então, se você tem uma despesa de 3 mil, você tem que ter o valor de 18 mil reais como uma reserva financeira emergencial. Se você tem uma despesa de 10 mil por mês, você tem que ter 60 mil, independente. Por que a gente fala reserva financeira emergencial? Existem alguns imprevistos que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, você está viajando, bateu o carro, né? Aí, se você não tem reserva financeira, como é que você faz? Você vai utilizar o crédito. Então, você entra numa bola de neve. Agora, recentemente, né, nos últimos 2, 3 anos, o Brasil viveu uma crise, né? Várias pessoas perderam o emprego. Então, até ela se restabelecer no mercado, como é que faz, né? Ela perdeu o emprego, ficou aí 4, 5 meses, se ela não tiver uma reserva financeira, o que vai acontecer com o padrão de vida? Então, o primeiro passo é esse, né? Você desenvolver uma reserva financeira emergencial. E qual que é o segundo? O segundo passo, eu falo que hoje, quando a gente vai construir uma casa, a gente sempre tem que começar pela base, né? Por quê? Você não começa uma casa pela laje. Porque se acontece, por exemplo, um vento, e você não está com uma base sólida, a casa cai, né? Então, o primeiro ponto do planejamento financeiro é você construir ele na base, uma base bem sólida. Primeiro ponto, reserva financeira emergencial. Segundo, um bom plano de saúde, né? Porque hoje um tratamento de uma doença grave no Brasil ele é caro e pode ter um impacto financeiro. E o terceiro é você fazer um seguro, né? Um seguro é um ponto bem importante dentro do planejamento financeiro, principalmente quando você é o principal pilar financeiro da sua empresa, quando você é o principal pilar financeiro da sua família. Porque se amanhã acontece um imprevisto, o padrão de vida pode estar comprometido. Isso, você citou em planejamento emergencial, então tem que ser para ontem. Não é a longo prazo. Não, o que acontece? O ser humano ele gosta muito de procrastinar. Esperar. Procrastinar a decisão. E hoje, assim, se a gente for avaliar, você consegue fazer aplicações financeiras hoje, por exemplo, no Tesouro Direto, a partir de R$50, né? Então, hoje não tem o porquê você esperar. Você entra, hoje você está com o seu telefone aí agora, você tem várias corretoras, né? XP Investimentos, Rico, você tem a oportunidade de começar a fazer o investimento nesse exato momento. Então, a gente não precisa esperar. Mas o ser humano é dele, né? Deixar sempre para depois. Mas o depois talvez seja tarde. Uma análise que eu gosto de fazer é o seguinte, hoje nós estamos na nossa segunda idade. O que é a segunda idade? A idade produtiva, né? A idade... Eu estou na terceira idade. Não, que isso, não. Vamos considerar entre 18 a 60, 65 anos, onde a gente tem como nosso objetivo o acúmulo patrimonial, né? Desenvolver reservas financeiras. Para fazer o quê? Para chegar lá na frente, a gente trabalhar mais por opção. Então, a gente tem que aproveitar esse exato momento que a gente tem força, a gente tem energia para fazer essa construção. Porque quando você chega numa certa idade, fica muito mais difícil. Tem gente que consegue, mas se você pode começar agora, nesse exato momento, para que você vai esperar 10, 20, 30 anos, chegar nos 60, 65 anos? Não, agora que eu vou preocupar, né, com uma coisa que a gente pode decidir agora, nos seus 30, nos seus 45 anos. Vamos começar o mais rápido possível. É uma maneira inteligente, né? A gente não precisa esperar. Você tem a oportunidade de fazer agora, por quê? Daqui X tempo, né? E é muito questão de hábito, né, Ângelo? As pessoas, mas quando eu tenho um momento ideal, né? Quando eu estiver ganhando X, se você não é fiel no pouco, você também não vai sendo fiel no muito, né? Então, comece a investir agora, nesse exato momento, você vai ver a vantagem que você vai ter isso lá no futuro. Aí você faz esse trabalho perante essas pessoas que recorrem a você, não é isso? Essa mensagem. O que acontece? Como é que funciona o nosso trabalho, né? Cada pessoa tem uma necessidade, né, Ângelo? Cada pessoa tem um perfil. A gente marca as reuniões para entender, né, o que a pessoa precisa, quais as garantias que a gente pode propor para ela. Vou te dar um exemplo, né, de como é que funciona, né? Recentemente eu visitei um cliente, ele é casado, com filhos, né? E a preocupação desse cliente era o quê? Clifford, eu quero garantir a educação do meu filho, né? Hoje, eu sou o principal pilar financeiro da minha família, eu sou a única fonte de renda, né? Então, o que acontece? O que eu fiz? Ele quer proteger, ele tem aí, vamos colocar o filho dele, ele tem responsabilidade do filho dele até os 22 anos. Então, na época, ele tinha 15 anos de responsabilidade. Então, eu disponibilizei um capital segurado que vai proteger ele durante aquele período produtivo, enquanto ele tem compromisso com a família dele. Depois disso, né, vamos colocar, meus filhos estão criados, né? Você muda a sua faixa, a sua preocupação é outra. Aí a gente entra em outro trabalho, que é o trabalho, por exemplo, da pessoa que tem muito patrimônio. Hoje as pessoas não têm noção,
mas o inventário ele é muito caro no Brasil, né? Por exemplo, se você tem um patrimônio aí de R$1 milhão, o inventário ele fica na faixa de 10% a 15%. Então, ao invés da gente deixar uma solução, às vezes a gente deixa um grande problema, né? Então, a gente tem ferramentas, né? A gente traz soluções para você fazer a transmissão desse patrimônio para a família de uma maneira inteligente, com uma liquidez imediata. Esse diagnóstico é feito perante a empresa ou com o cidadão? Os dois, envolve as duas coisas. Todo o nosso trabalho, né, ele pode ser direcionado para a empresa, para a pessoa física, né, mas a gente sempre quer entender a principal necessidade do cliente, né, porque cada pessoa, às vezes, isso não é prioridade para ele. Às vezes, a prioridade dele é o filho dele, é a empresa dele, né, então a gente vai alinhar de acordo com o perfil de cada pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já, dando sequência com a participação do nosso amigo Clifford Frederico Oliveira. Em Nova Serrana, apesar do Estado não ter repassado dinheiro para a Prefeitura, nunca se fez tanto pela segurança. Sabe por quê? Porque se é importante para a população, o governo municipal não mede esforço para fazer mais por você. Mais de R$6 milhões investidos desde 2017. Manutenção da Guarda Municipal, convênio com a Polícia Civil e Militar, e Corpo de Bombeiros, iluminação das trincheiras, terminal rodoviário e praças. Nova Serrana, a cidade que mais cresce em Minas Gerais. A Prefeitura faz pra você muito mais. Governo Municipal de Nova Serrana. A gente faz mais por você. O Max Supermercados está preparado para receber você e sua família. Nas 5 lojas você encontra um mix completo de produtos de qualidade, seja na linha de alimentação ou de utilidades domésticas. Açougue completo com uma variedade de carnes selecionadas, verduras e frutas fresquinhas todos os dias. Padaria para atender o seu gosto. Atendimento personalizado. Max Supermercados. Supermercado sempre junto com você. É bom contar com seriedade e segurança. Toma que ferro e aço, você tem confiança. Quem conhece sabe, pode confiar. Toma que ferro e aço, sempre o melhor lugar. Máquinas, parafusos, ferramentas e ferragens. Rua Pará de Minas 990 Centro. 37 3228 5500. Em Nova Serrana, apesar do Estado não ter repassado dinheiro para a Prefeitura, nunca se fez tanto pela saúde. Sabe por quê? Porque se é importante para a população, o governo municipal não mede esforço para fazer mais por você. De 2017 a 2019, a cidade ganhou 4 novas unidades de saúde. A cobertura de atenção básica aumentou de 54% para 72%. A
Prefeitura fez parceria com a construção do Hospital Santa Mônica e o valor do terreno está sendo revertido em atendimentos de urgência, encaminhados pela UPA. Nova Serrana, a cidade que mais cresce em Minas Gerais. A Prefeitura faz pra você muito mais. Governo Municipal de Nova Serrana. A gente faz mais por você. Já de volta, que bom ter você na nossa companhia. Programa Ângelo Márcio no ar pela TV Candidez, a mais querida, né, mais assistida em Divinópolis e região. Você pode acompanhar nosso programa, né, também pela nossa página. Esse e outros programas já exibidos pela TV Candidez no programa Ângelo Máximo, né, na nossa página no Facebook. Chegaram aqui as perguntas, as participações, né, vamos atender com muito carinho. Né, gostaria que o Clifford respondesse. Boa noite, meu filho não tem controle com dinheiro, sempre pede ajuda, nos ajuda, mas depois pede mais. O que fazer? Cristina, do Catalão. Ô, Cristina, muito obrigado aí pela pergunta. Cristina, o primeiro... O filho tem muito disso, né? Pedir dinheiro, né? Tem sim. Não há dinheiro que chega. Não há dinheiro que chega. O que acontece, Cristina? Primeiro ponto, você tem que falar para ele qual que é o objetivo dele, né? Quando a gente fala de planejamento. Porque o que acontece? Quando a pessoa não tem nenhum tipo de objetivo, o dinheiro entra, ele sai e no final do mês ele não sabe para onde que ele gastou. Porque quando ele traça uma meta, ele vai... O que acontece? Hoje eu, com mais de 350 clientes que eu tenho na minha carteira, já conversei com mais de 1.000 empresários, a gente pode identificar o segredo do sucesso, né, das pessoas. O primeiro segredo do sucesso é as pessoas têm disciplina, né? Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm disciplina financeira, têm inteligência financeira. Então, e muitas das vezes, para ela chegar onde ela está, ela abriu mão de alguma coisa. Né? Então, a partir do momento que ele tem algum objetivo, ele tem alguma meta, ele começa o quê? A controlar. E o primeiro passo para ele, né, é gerenciar os custos. Porque se ele sabe para onde que o dinheiro dele está indo, e hoje tem vários aplicativos que a gente pode utilizar para gerenciar o custo e ver as nossas despesas. Aí, a partir daí, onde ele entende o estado atual dele, ele entende para onde que o dinheiro dele está indo, ele pode tomar essas decisões aí para fazer os investimentos e se planejar melhor financeiramente. Você acha que, nesse caso aqui, o pai tem culpa, vem questão familiar, dinheiro vem fácil, vai fácil? Não é bem assim não, sabe, Ângelo? A questão, assim, é lógico que quando a gente falar, tem duas maneiras de aprender, né? Ou na dor, né? ou escutando. E normalmente as pessoas aprendem mais na dor, né? Apanhando, né? Então, esse é um grande problema. Então, é melhor ele mudar agora do que lá na frente ser tarde. Boa noite. Pergunta para o consultor. Dá para fazer um planejamento financeiro, mesmo com a renda mensal não muito elevada? Olha, acho que você até comentou a respeito no início. O que acontece? O planejamento financeiro, né, é o primeiro passo, antes da pessoa fazer qualquer tipo de investimento, ela tem que buscar, inicialmente, a desenvolver a reserva financeira emergencial. Então, esse é o primeiro passo em qualquer tipo de planejamento financeiro. Então, qual que é a dica que eu dou para você? Levanta seus custos fixos, né? A partir do momento que você levantou seus custos fixos, o que você vai fazer? Você vai buscar pelo menos 6 meses das suas despesas fixas e manter como reserva financeira emergencial. Então, se você tem uma despesa de R$1.000 fixas, você vai manter uma reserva financeira de R$6.000, que esquece esse dinheiro, é como se esse dinheiro não existisse. Se amanhã acontecer um imprevisto, aquela reserva está te resguardando. A partir daí, você vai começar a fazer investimentos que vão te propor mais riscos. Vamos prosseguindo aqui. Qual a importância de aderir um seguro ao planejamento? O que acontece, Ângelo? O seguro tem que participar desse processo? O que acontece em relação ao planejamento financeiro, né? Ele é baseado nessas 3 situações em relação à base, né? O seguro, vamos colocar, eu gosto de trazer exemplos para ficar mais claro para o pessoal de casa. Quando a gente, vamos colocar, todo dia na nossa vida a gente está subindo uma escadinha, né? A gente está, vamos falar, superando os nossos desafios, quando a gente realiza um sonho, quando a gente realiza um objetivo. E tudo depende da máquina,
né? Nós somos a máquina geradora de renda, nós somos a máquina geradora de sonhos e projetos. A gente que faz as coisas acontecerem. E se amanhã acontece algum imprevisto com a máquina, que somos nós, como é que fica o nosso patrimônio, como é que fica o nosso dia a dia? Pode estar todo comprometido. Por isso que o seguro ele é importante para quem está construindo e para quem já construiu. Por quê? Se amanhã acontece um imprevisto, onde que ele vai colocar a mão? Por isso a gente tem muitos clientes médicos, advogados, porque são pessoas que não têm, vamos colocar, a estabilidade, a máquina é totalmente ele, né? Se ele parar, a renda dele fica comprometida. Então, é uma solução financeira direcionada para isso. A partir disso, você vai fazer outros investimentos, você vai trabalhar com fundos de investimentos, renda variável, você vai comprar seus patrimônios. Uma coisa que acontece, assim, principalmente para empresários, né? Principalmente nessa questão de reserva emergencial. É muito normal de eu ver empresários que ele tem lá a sua empresa está redonda, né? Tá super bem, e ele começa aqui a desviar dinheiro da empresa e imobilizar. Aí acontece uma crise financeira, as vendas caem. Aonde que ele vai colocar a mão? Se ele atrapalhou o fluxo de caixa da empresa dele, ele vai ter que vender o imóvel que ele tirou da empresa, só que ele não quer vender. Por quê? Porque se ele precisar vender um imóvel hoje que vale 500 mil, ele não consegue esses 500 mil. Ele vai vender por 70% do valor. Então, olha para você ver. Não quer dizer que investir em imóvel é um ruim negócio, mas tem que saber a hora certa, né? Você tem que saber se amanhã acontecer um imprevisto, você não vai precisar daquele dinheiro. Você tem aquele dinheiro que vai fazer o quê? Vai suprir um imprevisto financeiro que pode acontecer. E acontece. A gente fala de imprevisto, mas isso é tudo coisa prevista. Acontece diariamente. É uma coisa rotineira. Só que a gente tem que estar preparado para isso. Vamos lá, mais perguntas. Seguir um planejamento financeiro requer disciplina e persistência? Com certeza, né? Eu até brinco, né? A pessoa que tem sucesso, ela persiste, né? Tem pessoas que o primeiro vendaval, ela para. E quando a gente fala de persistência, eu falo que o empresário, ele é um verdadeiro criador de soluções. O empresário, ele cria soluções. Ele é muito habilidoso em relação a isso. É por isso que as pessoas que têm sucesso, elas têm essa característica. Por quê? Porque quando acontece um problema, ele foca na solução, ele age. Agora, quando acontece um problema, a pessoa, eu vou cancelar, eu vou parar. É muito mais fácil, porque você vai ficar no mesmo estado. Agora, quando existe um problema e você tem que gastar energia, é muito mais difícil, né? Depende mais de você. O cancelamento, tudo é desculpa, né? Agora... É mais fácil, né? É muito mais fácil. É questão de prioridade. Se você quer conquistar aquilo, se você quiser pagar o preço, as coisas vão acontecer. Mas isso tudo depende do quê? Da gente. Então, a persistência, o objetivo, né? Quando você coloca ali, independente do que acontecer, a gente vai correr atrás em cima disso, aí é outra história, né? Clifford, quem quiser contratar você, um grande profissional, vai fazer contato? Você tem um escritório, um telefone para a pessoa tem sim. Pode divulgar, então. Pode divulgar o telefone? Certeza. Bacana. Olha, as pessoas que querem conhecer o planejamento financeiro, né, que eu desenvolvo, que é muito em relação à questão da proteção da capacidade produtiva, eu vou deixar meu telefone, é o 37, né, 991449476. Tem também o meu Instagram, né, @CliffordSeguros. Você pode estar marcando uma reunião, o pessoal, as minhas assistentes vão ver a disponibilidade da minha agenda. Infelizmente, minha agenda é bem corrida, né? Porque que nem, por exemplo, ainda bem. Graças a Deus. Amanhã eu vou estar em Belo Horizonte, na segunda e na terça eu vou estar em São Paulo, na quarta e na quinta eu vou estar aqui na região também. Na sexta-feira, semana que vem, eu vou estar em Passos. Agenda lotada. Graças a Deus, né? É um trabalho... E o engraçado é que o meu trabalho é 99% por indicação, né? Então, hoje eu atendo aí quase 20 cidades através de indicações de pessoas que gostaram do meu planejamento, no qual a gente fez a diferença na vida delas e vem aí implantando aí em várias cidades. Clifford, obrigado pela participação, compartilhou conhecimento com o amigo telespectador, que você possa voltar mais vezes e participar aqui do nosso programa. Um grande abraço. Vou dar um abraço aí para
alguém lá fora, né, nos assistindo, uma pessoa muito próxima a você. Queria mandar um abraço para a Bruna, né? Bruna, um abraço. Queria agradecer a oportunidade, Anderson, Ângelo, por estar aqui no seu programa. Queria mandar um abraço para a cidade de Nova Serrana, em especial. Nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Nova Serrana é uma cidade que me acolheu muito bem. A toda a região aí de Divinópolis, a todas as cidades aí que a TV Candidez alcança. E muito obrigado aí por esse momento. Tamo junto. Finalizando o nosso programa, agradecendo muito a você, né, pelo carinho, por estar sempre nos assistindo, Divinópolis, Nova Serrana, toda a região Centro-Oeste, e até a próxima quinta-feira. Valeu, gente. Grande abraço.